Amém. Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Aproveitando que você está de pé, quero ler com você em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 mesmo, até o verso 7. Glória a Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 4, diz assim, na versão Almeida, corrigida e fiel: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, diga, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita ou despeja o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheia que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu, teus filhos, vivei do resto. Amém? Pode se assentar, que o Senhor nos abençoe com a palavra nesta noite. A vontade que me deu foi levantar e ir embora, porque depois de um louvor desse, depois de uma apresentação de criança, depois do que aconteceu no culto até aqui, aí vem um pastor ler e vai falar de uma viúva. Eu já ouvi essa pregação, tranquilo, mas quem sabe hoje você não leve para a sua casa apenas uma frase e que você consiga guardá-la para a sua vida, né? Está na Bíblia, vamos pregar a Bíblia. Antes de entrar na palavra em si, quero dizer para os irmãos, sou eu, viu, irmãos? O cabelo está diferente, que deram uma errada na minha cabeça. Isso aqui não é meu cabelo que está grudado, né? Mas os irmãos olhando aí, uns olhando, fiquei até preocupado, porque os surdos da igreja me deu um sinal. Aí agora tem que ser assim, né? Está espetado para cima, mas vai crescer de novo, né? Eu tenho um sinal que os surdos me deram, sou muito grato, que é assim, que é no modelo do cabelo. Então, para os irmãos aí, que quase todo mundo que vê, Pai do Senhor, pastor Alexandre, Pai do Senhor, e esse cabelo? Então já, para dar um informe geral para a igreja, né? Foi porque erraram. Irmão, eu fiquei tão bravo, que gente branco, quando fica bravo, fica vermelho. É ou não é? Fica vermelho. Você quer saber se pessoa branca está brava, ela está vermelha, né? É brava e envergonhada, fica vermelha na hora. E aí ele passou aqui uma máquina do lado, eu falei, e baixou um pouquinho em cima. Eu falei, tem que abaixar mais um pouco em cima. E ele, tá bom. Colocou o dedo e mediu na altura do dedo. Aí ele foi cortando e eu ficando nervoso. Aí lá no corte de cabelo eu lembrei do pastor Anderson. Sofre o dano. Falei, tá certo. Tá aqui o resto. Já sabe, acredito que sabe. Mas eu e minha esposa fomos acometidos de câncer. Como assim? O senhor também está? Sim.
Porque há 23 anos atrás eu casei, e nós dois nos tornamos uma só carne. Ela está enferma, eu também estou. E nós decidimos encarar de frente. Tem gente que fica, ai meu Deus, eu não quero que ninguém saiba. Não, estamos diagnosticados, estamos correndo atrás, estamos na fila do SUS, aonde você imaginar, provavelmente eu já fui, um carro que eu tinha já vendi, não tem problema, porque no dia 14 de outubro do ano de 2000, eu fiz um juramento em frente ao altar da igreja, dizendo, olha, eu estou contigo na saúde e também na doença, então nós estamos juntos, e nós vamos até o final, e eu creio no milagre. Você vai me ver aqui, contando o milagre. Não faz. Aleluia. Sabe por quê? Sabe por que eu garanto? Porque não faz sentido eu pregar que Deus realiza milagres há 30 anos e quando eu preciso do milagre eu não acreditar. Então eu creio no milagre e sei que Deus usa de inúmeras formas para realizar o milagre. E com toda a ajuda, com a venda do carro, com tudo que eu tinha juntado, no culto passado, o pastor Anderson, antes de pregar, ele falou, irmãos, quando um membro do corpo sofre, todos sofrem. Está aí o pastor Alexandre, a Ruth, estão aí enfermos, vamos levantar uma oferta. E o valor que foi levantado no domingo passado, eu hoje tenho o dinheiro para nós passarmos pela cirurgia no hospital particular. Entendeu? Então o segredo é encarar de frente. Eu fui ao hospital particular, falei, quero marcar, marquei sem ter dinheiro, agora dia 29, nós passaremos pela cirurgia e ela vai ter a saúde restaurada. Então, só para dar um informe geral aos irmãos, vamos para a palavra do Senhor. Qualquer lugar da Bíblia que você venha a ler, a Bíblia tem algo a falar para você. Qualquer página das Sagradas Escrituras que você venha a ler, ali há algo de Deus para falar com você. Em qualquer canto da Bíblia. E o pastor Anderson me perguntou, me incumbiu de hoje trazer uma palavra, e eu acredito que é normal para quem vai ministrar, a gente já começa a pensar. Na hora que você sabe que vai trazer uma palavra para a igreja, você já começa, Espírito Santo, me ajuda. Aí você vai num assunto, vai no outro, você folheia, como diz o pastor Rangel, você papira a Bíblia, né? Dá uma papirada na Bíblia, e me veio esta mensagem para que propusesse a vocês, quem sabe um ângulo em cima desse texto, que você nunca tenha ouvido, ou se ouviu, você vai ouvir de novo, não tem problema, tá bom? Vamos lá. O pastor leu a passagem do encontro de uma viúva e Eliseu. O que é que tem nesse texto? Tudo o que nós precisamos para hoje. Podia ser qualquer outro texto, mas olha como esse texto vai se encaixar hoje. Nós cantamos que o Senhor é Deus. Nós louvamos que Ele vai curar. Nós fizemos um ato profético dizendo que Ele vai restaurar. O pastor, na hora do louvor, expulsou depressão, expulsou tristeza. E aqui nós temos agora o seguinte cenário. Nós temos uma viúva, pobre, com 2 filhos para cuidar, sem nada para comer. E nós temos o profeta de Deus, cheio do poder de Deus, que foi procurado por ela. Então nós temos quem precisa do milagre, precisando do milagre, procurando alguém para receber o milagre. Então nós vemos aqui, que naquela época, para você que não sabe, havia uma grande fome, tinha assolado tudo. E a mulher era viúva. Se o marido dela morreu, ela era viúva. Algumas traduções da Bíblia diz que aquela mulher
não tinha marido. Como era a viuvez nos tempos bíblicos de Eliseu, de Elias, no tempo dos reis, rei Acabe. A mulher se casava e ela tinha o seu marido para sustentá-la. Quando ela perdia o seu marido, ela perdia a provisão, ela perdia a posição social, ela perdia até respeito de algumas pessoas. Se a viúva não tivesse filhos, ela voltava para a casa dos seus pais, esperando que algum parente viesse a se interessar e a casar com ela e desposá-la novamente. Se ela tivesse filhos, os filhos homens tinham a obrigação de sustentar a viúva. Porém, essa viúva tinha filhos, mas dá a entender no texto que os filhos não podiam fazer nada por ela. Dá a entender no texto que eram ainda crianças. Ela olha a situação: eu não tenho nada para comer, eu não tenho dinheiro para pagar a dívida que o meu marido deixou para mim. O que é que eu vou fazer? Eu vou atrás do profeta Eliseu. E o texto deixa claro que ela, chegando ao profeta, ela sabia quem era o profeta. Porque ela chega no profeta, Eline, e ela diz assim: meu marido, teu servo morreu. Ela não chegou dizendo: você lembra do Reginaldo? Não lembro não, Reginaldo, ele seguia você de longe. Um dia, quem sabe, você precisou de que alguém carregasse um banco na igreja lá, e ele estava lá, meu marido Reginaldo. Você lembra? Não, ela não chegou assim. Ela chegou para ele e disse: o meu marido, teu servo, morreu. Ela sabia aonde ela foi atrás do milagre. Ela sabia que com quem ela estava falando, o problema em Deus poderia ser resolvido. Eliseu por si não podia fazer nada, mas ela tinha a certeza que aquele profeta ali, Deus usava. Por quê? Porque antes do marido morrer, ele era vivo. Sim ou não? Antes da pessoa morrer, é uma pessoa viva. E quem sabe, no quarto deles, na hora de dormir, que a gente que é casado, jovem, você vai aprender depois de você casar, a gente deita e a gente conversa um pouco. E ali a gente conversa de tudo. E quem sabe aquele marido da viúva disse assim: olha, hoje nós estávamos no acampamento e chegou um camarada lá todo torto, cheio de dor, clamando socorro. Deus usou Eliseu e curou ele. Em outra feita, você não imagina que chegaram lá alguém querendo fazer uma arruaça, todos endemoniados. O profeta de Deus levantou a mão e expulsou todos eles. Então ela sabia quem era Eliseu, porque o marido contava para ela dentro de casa quem era Eliseu em Deus. Agora, ela chegando nele disse: olha, o meu marido, que era teu servo, morreu. E eu quero te dizer uma coisa: ele me deixou endividada. E quem tem que receber o dinheiro quer levar meus filhos de escravos. Porque naquele tempo, tinha duas ocasiões que eles levavam as pessoas como escravo para pagar a dívida. Eles poderiam pegar aquelas crianças, aqueles adolescentes e levar escravos e colocá-los para trabalhar no serviço pesado, até que a dívida do marido fosse paga. Depois eles poderiam voltar para casa. Mas a Bíblia não fala que era uma dívida pequena, a dívida era grande. Então provavelmente ela passaria muitos anos sem ver aqueles meninos. Porque se fosse coisa pouca, ela não ia incomodar o profeta. Quem sabe ela ia conseguir de alguma outra forma, mas ela foi no profeta porque ela sabia
que através do profeta, Deus descia do céu à terra. No Antigo Testamento existia profeta e existia sacerdote. Sacerdote pegava o sacrifício do povo, e o sacrifício do povo, ele levava o povo a Deus. Aí vem o profeta. Quando o profeta chegou, ele trazia Deus ao povo. A diferença é essa. Então ela, na cabeça dela, disse: eu vou ao profeta, porque eu tenho certeza que do profeta vai vir alguma coisa de Deus para mim. Aquela viúva que estava com os filhos a serem presos, que não tinha o que comer, que não tinha com o que pagar a sua dívida, que não era pequena, estava vivendo os dias maus. E os dias maus batem na porta sem pedir licença. O dia mau vai chegar na sua casa. Eu não estou aqui para pregar nessa noite para dizer que você vai ser saudável até morrer. O dia mau vai bater na sua casa mais cedo ou mais tarde. Essa igreja aqui não engana ninguém. O dia mau vai chegar, mas com Jesus é bem mais fácil. Ele não avisa, mas ele chega. Quem aqui nunca passou um dia mau? Precisa ir trabalhar, bate na partida do carro, não pega. Ah, vou dar um tranco, não dá certo. Aí está todo mundo olhando e você lá sozinho, ninguém ajuda você empurrando o carro. E vai que o carro pega, você sai, quando você olha no ponteiro, a luzinha amarela, enxerida, acesa. Que significa, ande pouco, porque senão eu paro de vez. Aí você vai andando, uma subida, quando chega na descida, ponto morto, que é para o carro ir até mais longe. É o dia mau. Você sai, se prepara para chegar no seu trabalho, acontece um acidente, você não chega. E quando você chega 9, 9 e meia, 10, o patrão está lá assim, ó. Sabe por quê, irmão? O mundo não vai parar quando você estiver passando por dificuldade. Todo mundo vai continuar as suas vidas. Todo mundo vai continuar as suas rotinas. O que trabalha vai trabalhar. O que apresenta programa de TV vai continuar. A política vai continuar. O mundo não vai parar porque você está passando o dia mal. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, e você receba esta palavra. Assim como o mundo não vai parar quando você passar no dia mal, a igreja também não vai parar. Receba esta palavra. A igreja vai continuar adorando. Você, a igreja, vai continuar orando, vai continuar crendo, e quando você menos esperar, o milagre vai bater na sua porta. Dia mau vem para todo mundo, e ela vivia esse dia mau. E ela vem agora na presença dele, de Eliseu, e ele pergunta: o que é que você tem em casa? E ela responde: eu não tenho nada. Aí parece que ela tem um estalo e lembra de alguma coisa. Sabe assim, ó, imagine você agora, olha só como é interessante. Imagine agora você na porta da frente da sua casa. Está na porta da frente da sua casa, entra na sua casa, provavelmente é na sala. Entrou? Certo? Entrou? Olha na sua sala, você consegue enxergar, sim ou não? Consegue. Você sabe o que está lá, se é um estante, se é um rack, se é uma TV, quantas polegadas, onde fica o controle, você sabe tudo. E parece que ela fez uma viagem. Olha, eu estou entrando no quarto, não tem nada, debaixo da cama não tem nada, na cozinha não tem nada, na despensa não tem nada, na sala não tem nada, mas no meu quarto, no meu cantinho de oração, eu me lembrei de uma coisa, profeta, o quê? Há uma pequena botija com azeite dentro. Ela lembrou que em casa ela tinha algo, que para ela era nada, mas ela disse: eu tenho uma botija com um pouquinho de azeite. Quem sabe nessa noite, se eu te perguntar o que é que você tem, você vai responder: eu não tenho nada. Se eu te perguntar o que você tem para trazer, para receber o seu milagre, você vai dizer: eu não tenho nada. Ei, mas vamos pensar junto comigo e vamos aqui na palavra. Quem sabe você ainda tem um restinho de um sonho que ficou pelo caminho. Quem sabe você ainda tem um restinho de esperança que ficou pelo caminho. Quem sabe você ainda tem uma centelhazinha da chama do Espírito Santo, porque o resto ficou pelo caminho. Quem sabe você ainda tem um pouquinho de vontade de fazer algo na
casa do Senhor, eu quero lhe dizer, esse restinho de qualquer coisa que você tem é o suficiente para que Deus realize o milagre na sua vida nesta noite. Deus não precisa de muita coisa para realizar um grande milagre. Vamos pensar na Bíblia. Moisés enfrenta o mar tinha que se abrir. Moisés, o que você tem? Eu tenho um pedaço de pau na mão, bate na água. Pedaço de pau, um cajado, abriu o mar vermelho, ao comando do Todo-Poderoso. Olha, quem é esse incircunciso aí, que de manhã, à tarde e à noite, vem afrontar o exército de Deus? Esse aí é Golias. O que Davi tinha? Uma funda e 5 pedras. E o milagre aconteceu. 20.000 pessoas precisando comer pão, porque Jesus disse, olha, não despede a multidão não. Não deixa, chama lá. Chama para voltar. Voltou. Organiza o povo aí, chama os 12. Chamou os 12. Ele pega o que na mão, irmãos? 5 e 3. O que ele faz? Pega um pouquinho de pão. Irmão, o que é 5 pãezinhos para 20.000 pessoas? Mas na Bíblia está só 5.000. 5.000 só homem, irmão. Aí tinha as mulheres. Aí naquele tempo não existia pílula do dia seguinte, anticoncepcional, nem um método anticontraceptivo. Aí tinha criança, tá? A média era mais ou menos 20.000. Jesus pega o pão e ele levanta o pão ao céu e ele dá graça pelo pouco que ele tinha na mão. Dar graça no pouco é mais difícil do que no muito. Mas o importante é aprender tanto no pouco quanto no muito, dá graças ao Deus de toda provisão. Quantos pães tinha nesse milagre? 6. Uai, mas como assim 6? Jesus um dia disse, está me vendo aqui? Eu sou a água da viva, e eu sou o pão vivo que desceu do céu, o pão vivo que tinha todo o poder. Pega um pouquinho, levanta para cima da graça, e alimenta toda a multidão. Hoje, o pão da vida, da multiplicação, vai pegar o teu restinho, e vai fazer multiplicar, para que você reconheça, uma vez mais, que Ele não te abandonou. Ele está aqui e Ele é por você. Tenho nada, só um pouquinho de azeite na botija. Quando eu disse que ela foi em busca do profeta, e ele sabia quem ela era, e ela sabia que ele conhecia o marido dela. 1 Reis capítulo 18. Depois de uma grande seca, que Elias disse, segundo a minha palavra não vai chover, Elias aparece de novo em cena, e o rei Acabe tinha mandado ir atrás de Elias, mais ou menos igual os Estados Unidos mandou ir atrás do Bin Laden. Quem achasse tem recompensa, mas Deus estava escondendo Elias. Elias estava guardado em Deus. Você vai ver que Elias passou um período na beira de um riacho, com corvos alimentando ele. Irmão, tu já imaginou um urubu levar carne para o profeta, sem comer a carne? Já pensou nisso? Olha o tamanho do milagre. E levar pão, de manhã e de tarde, Deus sustentando ele. Ei, eu quero lhe dizer, não importa o que você está passando, se só tem um pouquinho de água, um pedacinho de pão, não importa, porque o homem pode fazer previsões, mas é Deus que faz a provisão para o seu povo. Aí Elias aparece novamente no cenário. Aí ele está andando por um caminho e o rei mandou que o seu servo, Obadias, é isso? Obadias, fosse lá procurar também. E ele andando pelo caminho, ele encontra com Elias. E Elias disse, vai lá e fala para o rei que eu estou aqui.
Mas antes disso ele reconhece Elias. E ele se curva e disse: meu senhor, é o senhor, meu senhor profeta Elias. Aí ele ficou todo, alegre. Ele disse: sim, vai lá e fala para Acabe que eu estou aqui. Ele disse: eu não vou não. Ah, mas como você não vai? Vou não, meu senhor. Ele colocou todo mundo atrás do senhor. Ele quer te matar, Jezabel quer te matar, assim como tem matado muitos dos profetas. E aí eu vou chegar lá, falar que o senhor está aqui. Aí quando ele chegar aqui, eu reconheço que o senhor tem o Espírito de Deus. Quando ele chegar aqui, o Espírito já te levou para outro lado, vou morrer, ele vai me matar, não vou fazer isso não. Aí Elias disse: eu dou a minha palavra que eu não vou sair daqui. Aí nesse diálogo, esse rapaz diz para Elias assim: olha meu senhor, eu guardei 100 profetas em uma e outra caverna e sustentei eles de pão e de água. Aí o historiador Flávio Joséfo, no livro A História dos Hebreus, vai dizer que esse servo de Elias, que guardou 100 profetas, era o marido dessa viúva, e a dívida que ela tinha, é a dívida que ele fez para comprar pão, e alimentar durante o tempo que foi preciso, os 100 profetas escondidos na caverna. Então quando ela chega para Eliseu, Elias já tinha saído de cena, mas ele já tinha falado para Eliseu: tem um homem que está aí no meio dos filhos dos profetas, que na necessidade e escassez, ele sustentou 100 profetas, e ele está aí no seu meio, cuida dele, dá valor nele, e esse homem morreu. Então quando a viúva chegou, Eliseu já sabia quem era. Aí agora ele fala: o que é que você tem? Eu só tenho um pouquinho de azeite, numa botija. Aí você vai ver que o profeta de Deus não entra em transe. Eu quero te dizer que para você receber o seu milagre, não precisa a gente subir em pilastra de igreja. Para você receber o seu milagre, não precisa vir alguém de lá até aqui, dando um mortal para trás, não. Para você receber o seu milagre, basta você vir e estar como você está hoje, na presença do Senhor, que pode realizar o milagre que você precisa. Você vai ver que com Jesus as coisas eram simples. Senhor, me ajuda, o que você precisa? Eu preciso enxergar. Então veja, a tua fé te salvou. Aqui apareceu, está endemoniado, não, cala a boca e sai dele. Não tem conversa. Jesus nunca foi de fazer estardalhaço. Quando ele der uma ordem favorável ao nosso favor, pode levantar quem for, pode o principado, os potestades não querer, vai chegar na tua mão, porque se ele mandou, ele garante que chegue até a tua casa. Só tem um pouquinho de azeite numa botija. Então você vai lá, em toda a sua vizinhança, e pede vasos, e leva para a tua casa. Qual foi a característica do milagre? Alguns elementos. Vai em sua vizinhança, pede vasos, não poucos, vasos vazios. Vai para a tua casa, fecha a porta lá dentro, com você, com seus filhos, e pega a sua botija e vai enchendo os vasos. Irmãos, obedecer à voz do profeta nem sempre é fácil. Obedecer à voz do seu pastor nem sempre é fácil. Mas no final, se você obedecer, é caminho de vitória para a sua vida. De repente você está numa rota e o profeta fala: não é por aí, volta aqui, vai por aqui. Você obedeça, porque é de Deus o melhor para a sua vida. Nós não estamos aqui brincando de culto,
Nós não estamos aqui quinta, domingo de manhã, domingo à noite, brincando de culto, não. Sabe por quê? Porque Deus não gosta de brincadeira com o reino. Nós estamos pregando aqui que Ele salva, é porque Ele salva. Nós estamos pregando aqui que Ele batiza, é porque Ele realmente batiza. Nós estamos aqui pregando que Ele faz, é porque realmente Ele faz. Quem sabe hoje você está assim: eu quero uma porta aberta. Mas Deus diz para você: hoje você não tem uma porta aberta. Você precisa que a sua alma seja sarada antes de sair daqui, porque Ele conhece todas as coisas. O Senhor está absolutamente no controle da sua história, da sua vida e na vida da sua família. Aqui nós encontramos algo interessante nesse texto. O normal era se pegar um vaso cheio de azeite e encher a botija, que é menor. Mas Ele mandou pegar o vaso e a botija, que é melhor, encher o vaso, que é maior. Eu não sou ninguém. Eu não tenho chamada para nada. Eu até queria, mas não dou conta. Eu sou o menor dessa igreja, irmãos. Aonde você estiver, eu repreendo agora em nome de Jesus esse tipo de pensamento. É profetizado por vários profetas que já passaram aqui. Esta igreja vai alargar a tenda e você será levantado, levantada, e será uma bênção. Mesmo você se achando pequeno, Deus vai te usar para ajudar os grandes. Deus não vê você como o homem vê. Eu vejo você, mas a Bíblia diz que Deus olha para o coração. Ela foi atrás do profeta porque ela sabia quem ele era. Ela foi pedir os vasos para quem? Para os vizinhos. Se hoje você dependesse de um milagre, se você dependesse para receber um milagre da sua rua, você receberia? Se você dependesse dos seus vizinhos para receber um milagre, você receberia? A Bíblia é bem clara. Ela diz: quando depender de você, tende paz com todos os homens. Mas na cidade a vida é tão corrida que nós não sabemos o nome dos 3 vizinhos da esquerda, dos 3 vizinhos da frente e dos 3 vizinhos da direita. Aqui está claro que é importante você se relacionar com quem está perto de você. Nós somos igreja, estamos no mundo, nós temos que nos relacionar com o mundo, sendo luz do mundo, sendo sal da terra. Falando em sal, e nós como igreja, o sal, entre as suas características, que quando a Bíblia diz vocês são sal da terra, você vai ver que o sal ele tem muitas características, e dentre elas, a que eu gosto muito, é a característica de conservar. Ele tempera, ele dá sabor, e ele também conserva. Deus te levantou e você mora onde você mora, para você ser um canal de Deus ali naquele lugar. Você é um representante dele. Esse negócio de nós como igreja, está só pedindo: Deus me dá, me dá, me dá, me dá, sem parar um momento e dizer: Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Deus, o que eu posso fazer para o teu reino? Irmãos, está na hora de parar um pouco, deixar a minha vida um pouquinho de lado, bater o joelho no chão, levantar as mãos para o céu e dizer: Senhor, eu me acho pequeno, mas o Senhor do pequeno faz grande. Eu lembro que Davi estava no pasto, o Senhor levou ele para casa, colocou na mesa e fez rei. Eu lembro que Gideão não se achou ninguém, e o Senhor fez dele o que fez. Eu lembro pela tua palavra que Moisés não quis ir, porque ele tinha pesar em falar, quem sabe ele era gago, mas o Senhor levantou ele como libertador. Israel, Senhor, eu posso me achar pequeno, mas se o Senhor tem algo para mim, no meio desta geração, eis-me aqui, usa a minha vida. Precisa
Sabe por quê? Porque enquanto o arrebatamento não começar, a igreja não pode parar. Enquanto Jesus não buscar a igreja tem que conservar este mundo. Está entendendo? Nós temos um chamado, cada um de nós. Vai nos seus vizinhos, pede vasos. A Bíblia não diz quantos ela pediu. E a Bíblia não diz que ela indagou, que ela cogitou retrucar a ordem do profeta. Ela simplesmente foi obedecer. Sabe por que muitos de nós hoje não recebemos muitas bênçãos que Deus tem para nós? Porque a nossa oração é de informação para Deus, e não de aguardar, de esperança em Deus. Aí depois dá errado, quer colocar a culpa em Deus, de uma coisa que eu entrei com a minha própria inteligência em minhas mãos. Quer um exemplo bem prático para vocês, entender o que eu estou falando? Eu ganho um salário mínimo, R$1.320, pago em uma casa de fundo R$500, se eu sou fiel eu dei R$132 de dízimo, eu tenho que fazer a compra do mês, eu tenho que pagar água e luz, eu tenho que comer, beber, vestir e calçar. Vou comprar uma moto. Deus, eu vou comprar uma moto. A oração é: Deus, eu estou indo lá na concessionária e eu vou comprar uma moto, amém. Você só informou a Deus o que você ia fazer, você não esperou, aí você está indo, Deus, opa, já foi. Eu ia falar que não era hora de ir, mas já foi. Aí quando você chega na concessionária, CPF limpo, nome limpo, a renda de um salário mínimo, tem uma Honda lá esperando você. E tem um vendedor preparado para te empurrar essa moto. Está entendendo o que eu estou falando? Ele está prontinho para empurrar uma moto em você. Aí você compra, aí ganha tanque cheio, ganha IPVA pago, já sai no seu nome, você monta na moto, ganha um capacete e sai feliz da vida. Comprou em dezembro, primeira parcela do 13º, a primeira parcela da moto. Não sobrou nem para o jantar da virada, né, pastores? Janeiro, paguei a parcela da moto. Da onde eu vou tirar? Da água, eles vão cortar. Da luz, eles vão cortar. Com arroz e feijão eu não consigo passar. Aluguel, se eu atrasar, me põe na rua. Vou tirar do dízimo. Teve outra passagem com Elias, que Deus falou: Elias, sai daí e vai para uma cidade que eu ordenei uma viúva cuidar de você. E a viúva nem sabia de nada, e Deus tinha ordenado para ela cuidar do profeta. Você vai ver que quando ele chega até ela não sabia de nada. Vou catar 2 gravetinhos aqui, vou fazer um anguzinho ali, vou comer e morrer com meu filho. Ela não sabia de nada. Mas sabe o que é lindo? É que se Deus falou para ele ir naquela viúva que ela ia cuidar dele, é porque Deus sabia que aquela viúva, mesmo não tendo nada, era fiel no pouco que tinha para que ele provesse tudo que fosse preciso. Tirei do dízimo, 132, agora eu dei só 70. Fevereiro, eu dei só 50. Março, eu não dei o dízimo e estou com tudo atrasado. E a pessoa está batendo na minha porta para levar a moto embora. Aí eu venho para a igreja, e aí a minha oração: Deus, porque o Senhor deixou eu passar por essa vergonha. Deus, porque o Senhor deixou os meus vizinhos ver, eles colocar minha motinha em cima do carro e levar embora. Faltou fidelidade e faltou você orar esperando a resposta de Deus para a sua vida, dizendo: agora pode, vai.
Nós não temos só que informar, nós temos que orar e aguardar, porque Deus fala através da palavra, através da pregação, através de um profeta, através de um hino, através de um culto, através de uma transmissão, mas Deus responde até hoje, como Ele sempre respondeu em toda a história. Aí vem, quando Elias chegou na viúva, disse: olha, tudo bem com você? Tô não. Tenho nada em casa, não tenho o que comer. Mas Deus tinha dito que a viúva ia cuidar de Elias. E a viúva estava rodada, não tinha nem para ela. O que é que você tem em casa? Eu tenho um pouquinho de farinha e tenho um pouquinho de azeite. Falou: tá bom, vai lá, faz um bolo para mim. Irmão, nunca foi na casa da pessoa e já chega pedindo comida. Já pensou? Eu nunca fui na sua casa, chego lá: ô pastor Alexandre, tudo bem? Não, eu vim aqui, vai comprar um pão com mortadela para mim, que eu quero comer. Tu já pensou? Ela disse: Senhor, eu não vou mentir para o Senhor. Eu não tenho nada a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Ele: não tem problema, vai lá, faz primeiro para mim. Ela foi lá, ela pegou do pouquinho que ela tinha, separou um pouquinho para o profeta, de farinha, foi no azeite, pegou um pouquinho de azeite, misturou com a farinha, fez o bolo e levou para o profeta. Sabe o que ela fez aqui? Primeiro de tudo, ela deu a Deus, sabendo e crendo que Deus daria para ela tudo o que ela precisava. Primeiro, irmão, é para Deus, todo louvor é para Deus, da minha renda o primeiro é para Deus, da minha boca o primeiro é para Deus, da minha fé o primeiro é para Deus, do meu problema vai para Deus também, porque de lá é que virá o meu socorro, que não vem da terra. Eu elevo os olhos para o monte, e é de lá que vem o meu socorro, que vem do Senhor. Mas não é qualquer Senhor, é simplesmente o Deus que fez o céu e também fez a terra. Primeiro, a minha fé tem que me guiar a dar a Deus, e essa fé ser fortalecida para receber em Deus tudo aquilo que eu precisava. Ela não sabia de nada, aí ele disse: a partir de hoje, a farinha não vai faltar na panela, e o azeite não vai faltar na botija, e enquanto foi preciso, ela sustentou a sua casa, e sustentou o profeta de Deus. Sabe como é que a obra é abençoada? Conforme Deus abençoa a sua e a minha vida. O dinheiro que vai fazer a obra não está na loteria, está na tua casa, no teu bolso, na minha casa e no meu bolso. Sabe por quê? Porque Deus abençoa você, você mostra fidelidade, Ele abençoa ainda mais, e a obra vai crescendo em todos os aspectos, entende? Então fala assim: Deus, eis-me aqui, eu te dou o meu restinho de farinha e o meu restinho de azeite. Deus vai prosperar na sua vida, vai prosperar a saúde, vai tirar essa depressão, vai tirar essa tristeza, vai te dar alegria, vai te ajudar em tudo que você precisar. Se você crê, receba esta palavra. Quando nós precisamos de um milagre, nós esperamos que Deus haja no sobrenatural em nossa vida. Num culto de quinta profética, você espera que o profeta venha, coloque a mão na sua cabeça e fale com você. Você tenha o desejo de estar andando na rua e que alguém pare e fale: ei, Deus manda eu te falar. Você, quando precisa de uma bênção, de um milagre, de uma resposta, você vai ver que Deus, tendo a bênção para te entregar, você fica querendo que Ele haja no sobrenatural, no extraordinário. Mas eu quero te dizer, Deus usa o ordinário para abençoar e para que você receba o milagre. Quer ver? Vamos para a Bíblia Sagrada. Pedro precisava de um milagre.
Ele pescou a noite todinha, não deu certo. Deus falou o quê? Através de Cristo, joga a rede do outro lado. Ele tinha só a rede, ele jogou do outro lado e resolveu a sua causa. Você vai ver em toda a Bíblia que Deus levanta coisas simples. Deus levantou a jumenta para falar, usou um jumentinho para entrar em Jerusalém. Deus usa as coisas também que existem. O milagre que você precisa, quem sabe está na tua família, quem sabe está no teu vizinho, quem sabe está no teu irmão. Não importa se é ordinário ou se é extraordinário, o que importa é que chegue o milagre e o nome dele seja glorificado na minha e na sua vida. Vai lá, entra na tua casa com os vasos que você recebeu dos vizinhos. Por que é que ela tinha que entrar em casa e fechar a porta? Quem falou com ela foi Eliseu, não foi? Já pensou? Quem falou com ela foi o profeta do Senhor. Tem gente que te empresta sem perguntar nada. Pastor Alexandre, me empresta sua Bíblia aí. Não é? Mas tem gente que você fala assim, ei, me empresta tal coisa, para quê? A curiosidade. Aí ela saiu, vizinho, me empresta um vaso vazio aí, para quê? Ó, não é por nada não, mas o profeta disse que é para eu pegar vaso emprestado, que vai acontecer um milagre lá em casa hoje. Aí chegava para outro, me empresta um vaso, está aqui. Não perguntava nada, mas muita gente perguntava, ei, para que você quer o vaso? Ah, eu tenho 3 aqui, eu te empresto 2, eu fico com 1, vai devolver que dia? Eu preciso dele amanhã, semana que vem, daqui 15 dias, eu preciso do meu vaso de novo. A sabedoria de Deus, por mínima que pareça, ela é maior do que toda a sabedoria desse mundo. Ela entra na casa, fecha a porta, por quê? Pode ser que é para o credor não bater, e para o curioso não ir lá curiar. Eita, ela diz que Eliseu vai multiplicar, que vai acontecer um milagre. Eliseu está aqui, nossa, quem é Eliseu? Ah, Eliseu é que o profeta que Deus usou, que fez tal milagre, que fez tal milagre, que fez tal milagre. Ah, Eliseu foi quem sucedeu Elias, que fez o quê? Que queimou os homens de Baal, que tal. Nossa, vai acontecer mesmo. Tem momento em que o seu milagre tem que ser público. Mas tem momento que tem que ser só você e Deus dentro da sua casa e de porta fechada. Tem gente que está dentro da igreja, trabalha e parece que está cansado. Trabalha e parece que está desanimado espiritualmente. Ah, eu estou na recepção, ah, eu estou na criança, ah, eu ajudo o jovem, ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas quando você vai conversar com a pessoa, parece que ela está desanimada, que ela está prostrada espiritualmente. Quando Jesus foi na casa dos amigos, Marta, Maria e Lázaro, Maria veio para os pés de Jesus. Marta foi fazer o quê? Cozinhar. Marta está trabalhando. Ela estava preocupada em, a casa está bonita, a comida está bem temperada, o cheiro invadia todo o ambiente daquela comida que eles iam participar, ou de um almoço ou de uma janta, e Maria estava aos pés de Jesus. Aí Marta vem agora, pergunta, Senhor, ela podia me ajudar? E a resposta é, olha, ela escolheu a melhor parte. Irmãos, não adianta, deixa eu abrir a sua mente, não adianta trabalhar 24 horas no reino, não adianta trabalhar o ano inteiro no reino, não adianta trabalhar de manhã, de tarde, à noite no reino, se você não tirar um tempo para dobrar o seu joelho e dizer, Senhor, fala que eu quero escutar a tua voz no meu ouvido. Senhor, eu trabalho, mas agora eu estou tirando um tempo para ficar na tua presença. Fale ao meu coração. Você precisa, mais do que trabalhar, ouvir a voz de Deus falar com você. Você tem que tirar um tempo para Deus, na sua casa, no seu quarto. Você tem que tirar um tempo para falar com Deus. Falar e deixar Deus falar. Tem gente que é tão bonzinho que ele ora por todo mundo e esquece até de orar por ele. Quando ele fala amém, não orou por ele. Inverte, irmão, começa orando por você.
Senhor, me abençoa, me dá saúde, porque se o Senhor me der saúde eu vou fazer a obra. Senhor, me abençoa, me dá saúde, porque se o Senhor me der saúde eu vou distribuir folheto. Senhor, me dá prosperidade, porque se o Senhor me prosperar eu vou dar 10 cestas na tua casa. Senhor, através de mim que pessoa seja abençoada. Senhor, que através da minha família a minha rua seja uma bênção. Ore por você, espere a resposta do Senhor. Então, nós temos que saber que nós somos vasos na mão do Senhor. E nós esperamos que Ele venha com algo extraordinário. E no ordinário Ele opera muitos milagres. Quer ver uma coisa ordinária que Deus usa para fazer o milagre? O médico. O médico. Deus tem poder para dar uma ordem e curar qualquer um, sim ou não? Tem. Ele manda uma ordem favorável e você é curado. Mas Ele pode também, através do homem, realizar seu milagre. Deus usou homens para realizar vários milagres. Você vai ver que Deus usou Moisés para libertar Israel, que Ele usou Daniel para ser uma bênção do reino, em 3 reinados de reis que ele passou. Começou com 12 anos, terminou com 84 na escrita na parede. Deus usou o homem para abençoar as pessoas. Você vai ver que Deus usou até Jesus encarnado na forma de homem. Você vai ver que grande coisa foi um Deus todo-poderoso se encarnar na forma de homem, tomar forma de ser humano, crescer, nascer numa manjedoura e ser o nosso Salvador. É grande coisa nós pensarmos isso. Então Deus também usa homens como canais de bênção para abençoar as nossas vidas. Passando para o final, você vai ver que ela encheu os vasos, até quando não tinha mais nenhum. Quando você olha para vaso na Bíblia, existem vários tipos de vaso nas Escrituras. Existem vasos de ouro, vasos de prata, vasos de madeira, vasos de barro, muitos tipos de vaso. Nas páginas da Sagrada Escritura, você vai ver que existem muitos tipos de vaso. Vaso de ouro representa a santidade intocável de Deus. Vaso de madeira representa a humanidade do homem. Quem é o vaso de madeira na igreja? É aquele que começa, quem sabe, a todo vapor na obra. Onde é que nós usamos madeira na igreja? Numa coluna, você vai ver madeira. Na escora de uma laje, você vai ver que a madeira está lá. Mas depois que a laje seca e que a coluna seca, aquela madeira é tirada e é jogada fora, não presta mais para nada. Você vai ver numa obra, quem é a madeira na obra? Você vai construir um grande prédio e você vai subindo andaimes. E o andaime de madeira, quanto mais a obra sobe, mais o andaime de madeira sobe também. Mas o dia que a obra é terminada, aquele andaime de madeira ele é desmontado e é jogado fora. São vasos que não demoram muito tempo, são vasos que eles estão ali, tem uma função e depois parece que acaba o combustível. Eu não dou conta mais, eu não vou mais, eu não vou chegar mais, eu acho que para mim já deu. Mas eu quero te dizer, a razão humana é desafiada pela graça de Deus. A razão diz eu não dou conta, a graça diz dá sim. A razão diz eu não vou mais, a graça diz você vai sim. A razão diz acabou e a graça diz não acabou, ainda tem um caminho longo para você trilhar. Aonde mais tem madeira, você entra agora na construção e tem madeira de revestimento, que é o orgulho do arquiteto. É uma madeira bonita no templo, bem trabalhada, que todo mundo chega, olha e admira, diz, nossa, que trabalho bonito. Olha, ela serve como adorno, ela serve para embelezar o templo, para embelezar a construção, embelezar a obra. Que você seja, na presença de Deus, algo que venha proporcionar às pessoas que vêm olhar beleza ao reino do Senhor nesta geração pervertida. Vaso de barro significa e representa a fragilidade humana e a dependência de Deus. Parei para pensar, Deus criou o homem de quê? Deus criou o homem de quê? Do barro. Por que é que Deus não criou o homem do ouro?
que é que Deus não criou o homem do diamante, do rubi, da prata, ou pelo menos de um cobre? Por que é que Deus não criou o homem de outro material? Sabe por quê? Em uma casa que tem vaso de ouro e de prata, eles ficam no lugar de destaque da casa, que é para todo mundo entrar, ver e admirar. Quando você chega numa casa, num palácio, as comidas são servidas em taças de ouro e travessa de prata, para que quem veja se admire, fique admirado com a beleza do ouro e da prata. Quando você vê um anel de diamante valer 50 milhões, você fica admirado. Mas eu quero te dizer, para a comida chegar nas travessas de ouro, nas travessas de prata, primeiro ela foi produzida, quem sabe, em um vaso de barro. Como assim? Vou explicar e você vai entender. Por que é que Deus não criou o homem da prata? Por que é que Deus não criou o homem do ouro? Ou de qualquer outra coisa preciosa? Sabe por quê? Porque o barro, ele pode pegar, ele pode refazer, ele pode moldar quantas vezes ele precisar. Por que é que nós somos feitos de barro? Porque a glória tem que ser para Ele e jamais para mim. A glória tem que ser dele, o louvor tem que ser para Ele. Aí agora Ele disse: você é vaso de barro, meu filho, mas dentro de você eu coloco tesouros preciosos que nenhum homem pode comprar. Eu vou pegar você que acha que não tem nada, que acha que não é ninguém, vou fazer novamente do barro, se precisar com a minha própria mão, e dentro de você eu vou colocar agora azeite, que significa o Espírito Santo do Senhor. Você não vai ver azeite na Bíblia dentro de vaso de ouro, você não vai ver pedra preciosa dentro do vaso de prata, mas você vai ver o Deus que desceu do céu, todo poderoso, morando dentro do vaso de barro, porque a glória é para Ele. A glória é para Ele. A dependência é dele em nós. Para terminar, se coloque de pé. O pastor Anderson já vai assumir. Se o seu travesseiro falasse, e eu tivesse pedido para que você trouxesse ele hoje, e eu colocasse o travesseiro que você dorme nele toda noite aqui, e se ele falasse, eu falar, e eu perguntasse: fala, travesseiro, como é que tem sido o sono dela? Como é que tem sido as noites dele? O que é que ele falaria para mim? Quem sabe ele falaria: está vendo ela aí? Levantando a mão. Está vendo ela cantando, adorando? Quem sabe até pulando. Está vendo ela aí, pastor? Estou vendo. De noite é só choro. Está vendo ele aí? Estou vendo. Você viu como ele sorriu para você quando deu a paz do Senhor? Vi. Tentou tirar a própria vida, pensou em tirar a própria vida. Mas eu quero te dizer que maior do que toda tristeza, do que toda dificuldade, aquela viúva pegou o que era pequeno, uma botijinha, e encheu inúmeros vasos maiores de azeite. O azeite naquele tempo, ele servia para cozinhar, ele servia para a área cosmética, e ele servia para ser colocado para a iluminação da casa. Então ela não teria dificuldade em vender aquele produto, porque era um produto acessível a muitas pessoas. O azeite na Bíblia significa o Espírito Santo.
e hoje Ele está acessível para entrar no seu coração. Hoje Ele está acessível para ser encontrado, sarar essa dor que você sente, curar essa mente diabólica que quer dominar a sua vida e o seu interior. O Espírito Santo de Deus está presente aqui dizendo: filha, filho, ainda não chegou o fim. E ela recebeu o milagre que ela precisava, mas ela voltou ao homem do Senhor, e ela foi falar para ele: o que é que eu faço agora? Eu recebi o milagre, mas agora o que é que eu faço? Ele disse: vai, vende, paga a tua dívida e vive com o resto. Eu não sei o que você está precisando, particularmente para mim não faz diferença. Quero terminar esta palavra nessa noite dizendo que o pouco que você tem é muito mais do que quem não tem nada, e que o pouco que você tem hoje, nessa noite, é exatamente a quantidade que Deus precisa encontrar em você para realizar o seu milagre.